Só uma coisa, quem que é esse daí empinando a bicicleta? Sou eu. Olha só! Padre Radical! Olha aí, ó. Olha que legal! É, Tem mais fotos? Vai colocando aí depois. tem, Desculpa. Deus tem sentido de humor, né? Não, com certeza. Ele falou, vou transformar essa pessoa aí no padre. Deus cara. pega os improváveis para confundir, né? Exatamente. E para mostrar que não há casos perdidos, né? Mas isso que é legal, né? Que é assim, uma vida normal, né? Brincando, de bicicleta. Tudo. E depois Deus mostrou várias coisas para mim, que tudo aquilo que é honesto pode ser ocasião de encontro com Deus. Ou seja, eu posso andar de bicicleta, De moto. e andar de moto e fazer corridas. Eu fazia corridas de moto. Ele foi campeão de moto. Corrida- Não, campeão não Campeão fui. ali regional, né? Não, Ali, mas uma vez fiz uma prova importante e ganhei a minha classe. De cross, assim? Sim. Nossa. 8 horas, é uma prova de resistência, mais de 8 horas sem parar. Meu Deus. Só para pôr gasolina. Quando sai da moto, sai quase para a ambulância. Nossa, As mãos não abrem mais, sai assim. Olha. Pronto, mas a gente tá falando do retiro. Como que então, é? E então fiz o tal acampamento que é uma semana com uns 60 jovens, 15 animadores. Os jovens tinham entre os 15 e 17 anos e os animadores tinham na volta dos 20, 25. E tem vários jogos e também tem momentos de oração, tem missa, tem reflexão, tem temas, né, que fazem pensar. E quem anima todo o evento são os jovens de 20 anos. Só o padre é que é mais velho. E tinha uns casais que traziam o almoço, né? Mas os casais não faziam muito, né? E então, eu estava na equipa dos animadores e o testemunho dos outros animadores mexeu muito comigo, porque eu encontrei outros jovens da minha idade que tinham um relacionamento bastante profundo com Deus, que rezavam. E eu via que... E eu fiquei, digamos assim, seduzido, fiquei fascinado. Como é que é, né? E... Ter essa experiência? Não, eu via que no fundo que eles, é como você vai no tráfico e passa um carro, né? A milhão. Passa um Ferrari, né? Sei. Você diz, eu vou aqui, mas por que é que ele vai tão rápido, né? E então foi muito bom conviver com eles e eu mantive essa relação depois do acampamento e comecei a me envolvendo em vários movimentos. Cá no Brasil tem mais comunidades, mas lá na Europa tem mais movimentos, né? É outro conceito, né? E isso também depois foi alimentando essa minha caminhada com Deus. E Deus mostrou num primeiro momento que uma ideia muito simples, que revolucionou a minha vida até hoje. Ser feliz, a felicidade que todos desejamos, não é outra coisa do que ser santo, do que amar muito. Quem mais ama, mais feliz é nesta terra e no céu. O senhor acha que a felicidade está intrinsecamente ligada a esse amor ao outro? Há amor a Deus e ao outro. É bonito isso. Porque portanto, quem mais ama a Deus e ao outro, mais feliz é nesta terra e no céu. Completo, no céu. E Deus mostrou-me ao mesmo tempo, porque às vezes na vida cristã tem muita gente que pensa que ser santo é rezar muito, fazer muita penitência, ter uma cara assim pesada, séria. Está sempre pensando Não, e Deus mostrou-me, como eu dizia, com as motos, com as coisas, que tudo aquilo que é honesto é ocasião de amar a Deus e aos outros. Você pode estar na praia e amar a Deus, não, isso, a natureza. No surf, eu fazia muito bodyboard, né? Ia muito na praia. E então o meu plano era ter uma equipa de motos, de corridas, e depois ganhar corridas e aproveitar as corridas, as entrevistas para falar de Deus e tal, e dizer que eu corro para Jesus, né? E depois, pronto, e queria casar, ter 10 filhos e uma pista de motocross em casa. Tinha assim algumas ideias. Não tinha muito mais ideias. Você queria ter 10 filhos? Sim. Olha, sim. Caramba. Eu queria ter 10 filhos. Não sei porquê. Uma moto para cada um. Mas eu... não, eu tenho... Não sei se é um defeito, eu sou uma pessoa por natureza exagerada, né? Então, tudo o que eu faço, eu quero tudo, né? Não sou assim muito equilibrado. Enfim... E então entrar de cabeça mesmo no que é pôr tudo, né? Eu também tenho a tendência para pôr assim, tudo, né? E pronto, às vezes a gente acaba se machucando um pouco, mas a vida vai nos ensinando, intenso, né? Nas decisões. Ou seja, no fundo não ser tíbio, né? A gente não perder tempo. O que eu quero fazer tíbio é morno, é frouxo, né? Tá. A gente no fundo é não se empenhar, não é? Então se você não vai se empenhar, não faça, né? Enfim. Ou quente ou frio, morno.
vomita, né? Vomito, diz o Apocalipse. Exatamente. Mas pronto, voltando. Então Deus mostrou-me, ser feliz é ser santo, e mostrou-me outra coisa, que Deus precisa de santos no meio do mundo que gostem de Coca-Cola, que gostem de andar de mota e de ir para a praia, e os jovens precisam de ver esses santos. Porque se não tivermos referências vivas, outras pessoas, como eu experimentei com os meus colegas, né? Aquilo que mais nos move não são os livros, mas são os exemplos vivos dos irmãos que a gente encontra. A gente diz, eita, ele está vivendo bem, eu vejo que a vida dele é melhor que a minha, que ele é mais feliz. Isso é conquista, né, pai? É, e portanto a santidade atrai, é a melhor evangelização. Não é só conversa, é um estilo de vida que atrai, né? Mas, e depois, num segundo momento, é que veio a questão de ser padre. E aí houve um certo dilema existencial, porque Deus estava-me a mostrar que queria que eu fosse para padre, e eu fiquei um pouco triste porque eu tinha idealizado um plano de ser santo, digamos, a andar de mota e casar e ter 10 filhos, e eu percebia que o mundo precisava desse tipo de santos, mas agora eu já não... Se Deus estava pedindo para eu ser padre, quem é que vai fazer o outro? Né? Então fiquei naquele dilema, e custou um pouco aceitar a vontade de Deus. Aceitei por obediência, mas um pouco triste no sentido que, então porque é que Deus me mostrou uma coisa que é tão urgente e eu não vou poder fazer? Mas como que é o chamado? Esse chamado uma ideia, vem na tua cabeça, preenche o coração, como que é essa... No meu caso foi assim mais uma surra. É, né? Mesmo? Então... Muito bom. Quer dizer, Deus vai preparando o terreno com muita delicadeza para não, para não espantar a caça, né? Sabe, quando vai no caçador, se já vai direto... se assusta, o pombo voa, né? Então vai devagarinho, mostra, dá amigos bons, eita, momento, retira, eita, isto é bom. Mas depois quando veio a questão da vocação para padre, o que é que acontecia? Eu estava em conversas com os meus amigos e às vezes começávamos discutindo temas, né, ligados à religião, a Deus, e muitos deles tinham essa reação: ei, você parece um padre a falar, você devia ir para padre. E eu ficava bravo porque dizia, não só, quer dizer, a santidade não é só para quem é padre. Todos devíamos defender as coisas de Deus e amar as coisas de Deus. Porque falar santo parece uma coisa tão distante, né? Mas buscar a santidade não tem a ver com você ser adorado ou virar não é isso, né? Não, tem a essência, como eu dizia, é o amor, e sobretudo, normalmente as pessoas têm atividades bastante banais todos os dias, não é? Arrumar a cozinha. Exato. Lavar a louça. Ordinário, né? Exato. E então, o desafio é, se eu quero me santificar, eu tenho que aproveitar o que eu tenho entre as mãos. Se eu estou à espera daquele dia em que vou poder dar um testemunho heróico, se calhar esse dia nunca vai chegar. Milhões. Começa fazendo o pequeno, né? Lavar a louça por amor a Deus. E por amor à família e aos irmãos. Então, no fundo, o segredo é pôr um grande amor em tudo, mesmo nas coisas que parecem mais banais, né? Então, essa é a grande sacada, né? Mas, voltando atrás, então houve ali a surra, qual é que foi? Deus mostrou-me a santidade, eu fiquei fascinado, então daí surgiu o meu site, eu fiz um site que ainda existe, né? Santidade.net, em 2002, que a ideia é partilhar esta descoberta que eu fiz para a minha vida, né? Que ser feliz, no fundo, é ser santo. E depois, mais tarde, Deus mostrou por causa das conversas, e também eu às vezes rezava, e ainda hoje, né? Rezo sempre, e peço a Deus uma palavra e abria a Bíblia, né? Como se faz muito na renovação, e pedia uma palavra, né? Então comecei abrindo a Bíblia, pedindo uma palavra, e já estava vindo as alfinetadas dos amigos, né? Você devia pensar em papá, Jesus, dá uma palavra. Eu abria, e qual é que saía? Qual? Aquela cena do jovem rico. Sei. O jovem rico vai ter... Falta-te uma coisa, né? Porque o jovem rico o que é preciso para ter a vida eterna? E Jesus começa dizendo os mandamentos, não mates. E ele diz, mas eu isso já faço, né? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e vem e segue-me. Então começava a ser mais duro, né, de encaixar. E então, o que é que eu comecei a perceber? Que Deus estava pedindo isso, e, como eu digo, entrei um pouco ali em crise, porque quem é que vai ser santo fazendo surf, né, e andando de moto? E houve ali uma fase em que eu não disse nem que sim a Deus, nem que não, né? E então eu tentei, digamos assim, olhar para o lado, né?
E o problema foi que o tempo foi passando e eu comecei a perder a paz interior. Chegou um momento em que eu já estava com dificuldades em dormir, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu durmo bem, né? Com facilidade. Ficava incomodado? Ficava mal, né? A gente tem tipo uma pedra no sapato. A gente sabe que não está sendo honesto com Deus, que está fugindo. A sensação que eu tinha... então eu rezava várias vezes, saía sempre a mesma passagem. Já estava numa fase em que eu pensava, a Bíblia deve estar estragada. Está amassada. Está viciada no mesmo Mas ponto. O que é que acontecia? Essa passagem tem mais que um evangelho. Então saía noutro evangelho. Deus mostrava... Então a sensação que eu tinha era... Quando no boxe, né, tem um jogador que já recebeu alguns e já está na defesa, vai lá no canto do ringue e já está só sofrendo, né? Então eu já estava ali e já não tinha para onde ir e pronto. Tem um momento em que você se rende, ou agarra o outro adversário, né? É como a bandeira branca, né? Aí o juiz vem, né? E então a bandeira branca foi uma noite, eu lembro-me bem, eu disse... A Jesus, que faltavam 3 anos para eu terminar os estudos, eu disse, eu vou terminar os estudos, porque eu também não sou de deixar coisas a meio, e depois vou 1 ano para o seminário. E foi um ato de obediência. Como eu não estava convencido com o projeto de Deus, eu estava triste por não poder fazer o que me parecia tão urgente, mas porque Deus manda, eu faço, mas eu acho que não vai dar certo, não é? E era 1 ano na esperança que pode ser que me mandem embora, que digam, você não tem juízo, e é um pouco verdade, né? Pronto, mas depois esses 3 anos que faltavam para terminar, Deus com muita calma, eu tinha decidido fazer por obediência, mas eu não queria muito, não estava convencido, né? E esses 3 anos foram amansando o meu coração, e eu quando terminei os estudos, eu já queria ser padre mesmo, né? E logo a fazer esse ato de, digamos assim, de obediência, eu comecei a dormir bem. Foi uma experiência de grande leveza espiritual, né?